Boa noite, iniciamos a nossa primeira web aula do evento 818124, na data de 16 de setembro de 2022, na primeira UC de Fundamentos Mecânicos, né? Pessoal, eu serei o tutor de vocês, né? Creio que estão vendo aí pela câmera. Meu nome é Everton, né? Everton Bezerra, e atuo aqui no Senai na área tanto de refrigeração e climatização, quanto na área de mecânica, né? Minha formação, eu sou engenheiro mecânico, tenho um MBA na área de gestão de manutenção e já tem um tempo que eu venho ministrando aulas e tutoria aqui no Senai. Então, o meu papel aqui com vocês é ser um facilitador, né? Então, o EAD que vocês estão adentrando é um sistema muito bom, porque ele tem a flexibilidade, né? Você pode fazer no momento que você desejar, você tem a liberdade também geográfica, né? Onde você estiver, você pode fazer, só que com todas as benesses vem junto a responsabilidade, né? Então, a liberdade anda junto com a responsabilidade e ela demanda que você seja disciplinado, né? Esteja sempre estudando. O plano de estudo é que pelo menos 1 a 2 horas por dia, né? Lendo o material, desenvolvendo tudo que for necessário para fazer a SAP. Então, tem isso. Tem a liberdade, que é o ponto bom, junto com ela vem a responsabilidade, que tem que saber utilizá-la também. Então, assim, as nossas webs são semanais, né? Uma vez por semana, tem a duração de 50 minutos, por vezes pode delongar, né? É lógico que tem outras webs na sequência, pode delongar até as 20, né? Então, as webs, qual é o intuito delas? Ser facilitadora. Como no começo, né, e por muitas vezes não tem dúvida, então eu sempre trago um assunto, então a web sempre segue o livro, né? Por vezes pode ter um conteúdo diferente do livro, para ser algo que seja mais simples de entender, né? Uma linguagem menos técnica ou menos maçante, né? Então pode ser que fuja um pouco do livro, mas serão as exceções, até porque segue seu livro justamente, que é o que está planejado e o que vocês têm acesso para realizar o estudo. Então, assim, se fica trazendo muita coisa de fora, muita coisa nova, pode dificultar porque não tem acesso a esse material. Então, a nossa sequência vai ser no livro. Vou aproveitar, né? Vocês estão vendo o slide, mas eu vou aproveitar e vou mostrar a plataforma para vocês. Como que funciona. Não sei se todos já ingressaram na plataforma. Deixa eu abrir a minha tela. Eu vou fechar minha câmera aqui, tá bom? E vou começar a compartilhar a tela. Aparece essa tela. Beleza. Deixa eu vir aqui. Que vão auxiliar vocês aí. Que é a matéria de vocês, né? Que é o evento 818124. Então, lá quando vocês precisarem, né, identificar a turma de vocês lá no Celso Charuri, né? O código é 818124, com tutor, com monitor, né? É esse código. Então aqui, ó, técnica e mecânica, mostrar para vocês. Quando, dessa forma que vocês estão vendo, é a minha visualização, né, de tutor. Deixa eu mudar o papel aqui para aluno. Então assim, ó, vocês chegam e entram. Então tem aqui a primeiro C, né, que é Fundamentos de Mecânica. Tem as datas do cronograma. Ó. O término dessa nossa C, que são 5 SAPs, né, tem que ser entregues até o dia 4 de novembro. E o valor de cada uma delas. As web aulas, né, acontecerão semanalmente às sextas-feiras, 19 horas. Então aqui, ó, 16, 23, 30, então vai seguir isso. Os momentos presenciais, né, como que eles vão ocorrer. Aqui, ó, dia 17/9, no Celso Charuri, já tem o primeiro, que é amanhã, né. E assim vai, dia 1º/10, 22/10 e 29/10. A recuperação, eu creio que ninguém aqui nessa turma vai precisar, né, mas caso ocorra, vai acontecer do dia 7 ao dia 9. O link para as web aulas fica aqui na plataforma. Esse link é para seguir o mesmo, né, durante todo o curso. Enquanto eu for tutor, se não mudar o meu e-mail, a gente vai continuar sempre com esse link. Então pode favoritá-lo aí que na sexta que vem, para não demandar tempo, né, vocês podem usar esse link. Então aqui no primeiros passos, né, tem um plano de estudo e o guia de envio de atividades. Ao lado tem comunicação.
Então, na comunicação aqui tem os fóruns, né? É lógico que pode utilizar o chat, que é mais rápido do que os fóruns. Os fóruns demoram um pouco mais. Então, aconselho que quando for falar com o tutor, clique aqui do lado, ó, tem uma setinha azul no canto, clica nela, vai ter o meu bonequinho aqui, né? Tutor Everton, o Elton, que eu ainda não conheço, deve ser tutor também, né? E aqui abaixo a Sara. A Sara é monitora. Para falar, ó, tem aqui, ó, e-mail. Deixa eu diminuir isso aqui. Tem o e-mail e para mandar um chat, né? Lá, ó, message Sara. Clicou aqui, vai abrir para você mandar uma mensagem para ela, certo? Tanto para ela quanto para mim. Não aparece aqui porque não tem como mandar mensagem para mim mesmo, né? Mas quando vocês entrarem, vai ter o mesmo símbolo aqui, ó. Então, mandou um chat, eu respondo, né? Semanalmente, eu trabalho no período noturno, né? 18 às 22. Então, mandou nesse horário, a gente vai estar respondendo. Além disso, tem o conteúdo do curso, que são os livros, né? Então, aqui tem o SCORM, que ele tem uma visualização mais bonita, né? Os slides, quando vão passando. E tem outra forma de fazê-lo, de ver o livro, que é aqui direto. Clicou aqui, vai carregar o livro. Então são duas partes, né? Volume 1 e volume 2. Então esse livro é sempre fazer esse estudo, né? E tá verificando, né? Uma matéria nova ou relendo o que já foi estudado na nossa web. E tem que fazer isso sempre, né? Justamente para desenvolver todas as competências e as habilidades necessárias nessa UC. Então, quando eu falo C, o C é a unidade curricular. Então, é como se fosse cada matéria, entendeu? É a UC. Certo? Então, esse estava no conteúdo do curso. Tem biblioteca também, vão ter alguns materiais, como enviar atividade, e eu vou postar aqui abaixo as web aulas. Então, eu posto o link, né? Eu gravo a web, subo ela no YouTube e posto o link aqui para vocês assistirem. Então, se perdeu uma web, pode vir aqui, né? Que vai ter esse link para fazer para poder assistir. E por último é a situação de aprendizagem, que é o que está escrito aqui, ó, SAP. SAP é a abreviação de situação de aprendizagem. Então, SAP 1, atividade 1. Vai estar aqui, ó. SAP 1, atividade 1. Clicou, vão ter os documentos. Vai ter a atividade, né? Esse desenho é necessário para fazer a atividade. E aqui vai ter a folha resposta. Clica, faz o download. Que é justamente para você ingressar seus dados, né? Para responder o que está sendo pedido. Um exemplo aqui é SAP 1. Clicou, faz o download também. Então aqui vai falar sobre eixo mecânico, né? Interpretação de desenho e tudo mais. Então essa é a primeira SAP. Posteriormente nas webs a gente vai trabalhar sobre elas, além dos conteúdos do curso, né? Tá bom, o que mais? Então aqui tem todas as outras SAPs, né, que vão ser entregues. Certo? O cronograma está aqui, link está aqui. Outra questão, né? A gente tem o web aula, você pode ver que toda semana. E o momento presencial são só 4 durante o curso. Então, a gente vai ter muito mais conteúdo sendo trabalhado na web do que trabalhado em momento presencial. Então, pode causar dúvida. Oh, o professor falou disso, chega aqui no momento presencial, a gente está trabalhando outra coisa. Pode acontecer um desequilíbrio porque você vê muito mais conteúdo na web, né? Na web aula. Então, não vão ter conteúdos que não vão ser trabalhados no presencial. Então, por ter essa grande carga de aula, né? Eu trago para vocês mais conteúdos, mais competências e mais habilidades. E o presencial, ele é limitado, né? Por ter um tempo reduzido. Então, vai ter essa diferenciação aí no futuro para vocês. Já deixando claro. Certo? Então, essa parte de apresentação da plataforma, creio que foi rápido. Já com o decorrer do curso, né, a gente vai poder ir trabalhando. Se alguém ficou com alguma dúvida sobre a plataforma e quem já usou, né, pode ficar à vontade aí, pode perguntar. Sim, Augusto, tudo bem? Opa, tudo sim? Tá me ouvindo? Bem.
Tem alguma dúvida com relação à plataforma? O José também liberou o Não, microfone aí. não, eu tô pegando bem a questão da plataforma. Show de bola. José, fica à vontade, meu rei. Se liberou o microfone aí, quiser perguntar. Não, também tô tranquilo. Fechado. Então, fica o vídeo, né? Depois, se com alguma dúvida, pode voltar lá no vídeo, no início, né? Vai ter essa explicação sobre a plataforma. Então, vamos voltar para nossa aula, porque eu fiz um alinhamento com o pessoal do presencial e eu tenho que passar já alguns conteúdos para vocês chegarem já afiados para o momento presencial de amanhã. Vou voltar a compartilhar a nossa apresentação aqui. Só um segundo. Então, ela fez bem resumido, não seria, né? Talvez não você consiga, né? Apareceu para vocês, né? 81, 8124, técnica e mecânica, ou C, fundamentos mecânicos. Esse dela aqui, certo? Pra mim tá preta a tela. Ah, apareceu agora. Apareceu? Apareceu. Show de bola. Então vamos lá. Passar as instruções sobre a nossa web, como que vai ocorrer? Vamos ver o que ela falou, ó. Eu vim aqui e trago sempre o material, né? O slide ou o que a gente for calcular, né? E como que eu deixo esse combinado, né? As regras. Pessoal, eu venho aqui como um facilitador, né? Então eu não sou o detentor de toda a informação do mundo. Eu tenho algumas habilidades e a experiência, né? Tanto na questão da tutoria quanto no dia a dia. Mas aqui temos diversos colegas que têm mais experiência que eu em diversas áreas. Então, o que que eu combino com o pessoal? É muito interessante quando a gente vem e participa. Então, você pode vir participar, tirar sua dúvida. Tem algum ponto, por exemplo, que você sabe bastante, né? Pede a palavra ali, né? Tem como levantar a mãozinha ou pode me chamar, né? Chama o Everton aí e pode falar. É um momento para a gente trocar figurinha, para a gente, por exemplo, um problema que o Cláudio, né, que eu estou vendo ele aqui no vídeo, o problema que ele está passando lá na indústria, no emprego dele, pode ser um problema que o Wilton vai passar uma semana depois, um mês depois, né? Então, isso faz muita diferença. Nas outras turmas que eu trabalho, eu já vi diversas vezes nas webs a gente comentar alguma coisa e um problema que acontecer futuramente aí no dia a dia e a pessoa resolver com mais facilidade. Então, tem essa abertura. Eu venho aqui tanto para facilitar o conteúdo, para aprender com vocês também. Então, tem gente que é mais tímida, né? Vai ter gente que gosta de ficar mais calado, ouvir mais. Aproveita esse momento aqui, essa oportunidade, né? Desse curso que a gente vai ter aí um bom tempo. Então pode aproveitar a oportunidade para ter dúvida, porque todo mundo aqui está com o mesmo intuito, o mesmo propósito, né? Que é desenvolver as competências técnicas aí na área de mecânica. Wilton, levantou a mão, fica à vontade. Como é que você escolheu um filme? Né? Às vezes não tinha muito lançamento, o filme chegava lá, você olhava daquela fita, né? Você está com a mão levantada, você estava só testando, Wilton? Sinopse, né? Você lia mais ou menos resumido o que se Tá com o microfone, seu microfone está desabilitado, você tem que liberar ele aí. Tá me ouvindo? Sim, Ativei. show. Eu queria fazer uma pergunta. Sim, Eu fiz aquele... Em relação àquele desenho técnico lá, aí eu estava olhando os vídeos e a moça falou que se eu quisesse imprimir eles para mim fazer, seria bem melhor. No caso, eu imprimi. Respondi todos eles, só ficou faltando fazer o desenho. Esse desenho eu não compreendi ele muito bem. Eu posso levar, no caso, amanhã para o Senai e o professor me explicar melhor? lá no momento presencial, ele já tem um conteúdo programático que amanhã vai ser metrologia. Mas sobrando um espaço, ele consegue explicar sim. Geralmente o pessoal do Senai é porque eu não tenho contato, né? Eu fico distante da unidade do Charuri, né? E eu nem fui lá nenhuma vez ainda, eu fico numa unidade do EAD. Mas eu creio que sim, o pessoal lá é bastante bacana e ele vai estar lá para te auxiliar. Pode levar sim. Ô Everton, eu agradeço, viu, cara? Muito obrigado, tá? Show de bola. Vamos para nossa web aqui. Eu vi o Cláudio levantando a mão. Fica à vontade, meu rei. Beleza. Uma coisa que eu venho perguntando pro meu tutor.
a gente viu uma atividade, que nem eu venho vendo as atividades. Aí, tudo bem. O prazo que tem de revisar até o dia 4 do 11. Mas, assim, não tinha como O relatório ele pede assim, ó, vamos fazer capa, o desenvolvimento. tutor já vê logo e vê, ó, essa aqui você já reprovou para a gente tentar fazer de novo, não, mais rápido. O título Não, mas não tem como você reprovar, você nem estudou ainda, Cláudio. E outra coisa, se eu corrijo antes, o que já aconteceu? Ah, eu posso ter um feedback. Eu já enviei, eu fiz, que nem o colega aí fez o desenho, no meu desenho técnico. Eu fiz o desenho lá, né? E enviei a atividade. Qual que é o contexto que você vai inserir? Então, Aí, se não ficou caso de recuperação nela, não sei como é que funciona. Não tinha uma frase, não é assim, tal, vamos conversar aqui. Ah, entendi. Então, o que acontece? Como que acontece isso aí? Primeiro, por que não corrige, eu vou te explicar. Não, creio que não vai ser seu caso, espero que nessa turma não ocorra. Deus abençoe que não ocorra. Mas tem turma que o cara faz primeiro e passa para todo mundo. Aí fala, pô, o professor já me deu 10 nessa, toma aqui. E aí é geral enviando a mesma coisa. Então, assim, o cara fala, pô, eu não vou nem quebrar a cabeça, o cara já fez isso aqui que tá certo, então todo mundo faz. Agora, um feedback sobre como tá indo sua atividade, eu posso dar sim. Eu só não dou nota, entendeu? Mas eu falo, tá indo bem, Cláudio, é isso aí mesmo. Ou dá uma olhada nesse ponto aqui ou nesse ponto ali. Isso aí eu faço. É Só isso que aí que eu queria. É igual quando você está trabalhando na empresa, você quer um Aham. feedback do seu chefe, né? O cara, às vezes Entendi. você está indo por ali, aí você acha que está indo bem, mas o chefe não está, né? Então existe o feedback, aí você fala, ó, cara, você acha que você está indo, mas o caminho certo é esse, tal e tal. Aí você queria ver isso aí, Então entendeu? você pode mandar o meu e-mail, eu vou colocar no chat aqui, ó. Você pode mandar no meu e-mail que aí eu posso conversar com você normal. Lá na plataforma ainda não posso te dar uma nota, entendeu? Se você puder enviar no meu e-mail aqui, ó. Mas a Já conversa entre nós dois não fica só entre você não, lá no chat? no chat sim, só que eu tenho que abrir a sua mensagem, o seu envio final, entendeu? Entendi. E aqui fica mais fácil, porque, por exemplo, você me deu uma posição, eu te respondo por e-mail, é como se tivesse um aluno, o aluno e o tutor conversando. Agora, se eu entrar lá na plataforma e já olhar e falar isso, aquilo, aí já é avaliação, entendeu? Que é a sua entrega final. Entendi. Não, Então, você tranquilo. está me fazendo uma entrega parcial no e-mail. Então, isso aí não muda nada, entendeu? Aí você pode me Entendi. enviar 300 coisas aí que eu te respondo. Não, tipo, essa é minha Fechado? Fechado. Aí você pega meu e-mail, pode mandar que eu vou. A gente vai trocando ideia. tranquilo. Posteriormente vocês vão ter grupo de WhatsApp, e aí isso aí a gente vai afinando com o passar. Paulo, tá com a mão levantada, fica à vontade, meu rei. Ô, meu querido, boa noite, bom? Bom demais. Eu tô com um probleminha seguinte, eu tô fazendo o curso pelo celular. Sim, E eu tô tendo muita dificuldade na hora de visualizar desenhos. isso, no desenho lá, que eu não tô sem. Eu tinha um notebook, mas ele estragou e eu não comprei outro ainda. Você tem alguma dica aí de uma forma melhor para me visualizar aqueles desenhos lá, Vou te dar duas, Paulo. A primeira do Wilton, né, que ele acabou fazendo a impressão desse desenho. Então, é uma oportunidade. A segunda, lá amanhã, quando você chegar no momento presencial, vai ter um laboratório de informática. Você pode reservar esse laboratório para ir fazer atividade. Entendeu? Você não pode reservar no dia do momento presencial, porque você tem que estar estudando no momento presencial. Mas um outro dia, se você residir não, mas perto do Charuri, é sem condições. Eu moro 150 quilômetros de Goiânia. você está no entorno, então. Eu tô no interior. Eu creio que a impressão seja o mais fácil, Paulo. Tá. E aí, por exemplo, as Eu tirei o entregas. print, enviei pro celular pra minha esposa, eu tentei abrir, mas ainda tem muitas. Acontece de você não ficar 100% certeza da numeração de algum símbolo, entendeu? Exato, não fica preciso mesmo por causa da resolução, É, quando você vai dar o zoom. E aí, o que pode isso. fazer? Para quem está sem computador, que nem é o caso do Paulo, pode fazer a atividade no papel, né? O que eu vou pedir quando for enviar? Se possível, escaneia. Baixa um aplicativo de escanear, escaneia e me manda o scan. Então, não tem problema não fazer online. O online é bom fazer
na ferramenta igual o Word, né, é bom para vocês irem familiarizando com o Word, porque a questão do técnico, né, vai ter muitos relatórios, vocês vão fazer muitos relatórios aí posteriormente. Então, você já vai familiarizando com o Word, né, quando faz essas SAPs, que é uma das ideias também do curso. Mas, nesse caso, né, como não tem essa oportunidade, pode fazer no papel, Paulo, e escanear e me mandar. Aí eu só peço que quando escanear, vê se para você está visível, né? Que aí para mim vai estar visível também. Professor, no caso, Sim, ele não pode baixar em PDF no celular dele, não? pode, mas mesmo em PDF fica ruim, Paulo, porque a resolução do desenho já não é boa quando a gente abre. Já é uma A resolução mais ou menos. Aí quando ele faz o zoom, estoura, entendeu? Fica só os Não, pixel. tem que baixar em PDF. Eu entendi, mas quando ele der zoom vai ficar a mesma coisa dele ver normal. Baixa e imprime. Ah, entendi, para fazer impressão, né? Isso aí. É, a impressão vai ser o jeito mais fácil, Paulo. Ah, sim, entendi. Não, é boa dica mesmo. Eu tava tirando print e abrindo na tela lá enviando e abrindo, tava dando para ver, mas mesmo assim tem muitas coisas lá que não fica 100% legível. É, Mas então, obrigado. Ô Paulo, quando você clica lá na atividade, tem atividade, né? Só falando ver se dá certo para você. Quando você tem no celular, eu também, lá no seu serviço, eu entro no celular. Quando você clica na atividade, aí tá lá, né? A atividade é a folha de resposta. Aí você clica em baixar. Quando baixar, vai te dar a opção de ir para o Word e para o PDF. Aí dá a opção de você baixar em PDF e compartilhar. Você eu compartilho com a minha esposa, né? Eu vou lá e bato e compartilho com ela. Aí já fica salvo, né? Aí eu vou lá na minha empresa, né? E já baixo aquele arquivo. Eu vou ter que ver, porque lá no meu, para mim não aparece a opção PDF, não. Não sei se é porque você tá no computador e eu tô no celular. Isso, no celular mesmo. Eu também ele tava no celular, né? Ah, depois eu vou verificar direitinho, porque para mim não apareceu não, mas eu vou ver direitinho. Compartilho, quando eu coloco compartilhar, e quando fala assim embaixo, lá embaixo está escrito assim, compartilhar em imagem e tal, em PDF. Ah, tá, entendi. Quando você vai para compartilhar, né? Entendi. Isso. Aí você enviar, aí você compartilha com a pessoa em PDF, aí você leva em qualquer lan house, imprime, fechou, entendeu? Não, tranquilo, tranquilo. Show aí, ó. É isso mesmo. Valeu. José levantou a mão, fica à vontade, José. Eu queria tirar uma dúvida aqui em relação à questão de notas, essas coisas. Sim. É o seguinte, um exemplo, a gente enviou todas as SAP, né? Vamos supor aí que por via das dúvidas aí eu fico de recuperação, eu não consigo atingir a nota. E chega no final do módulo, eu consigo passar para o segundo módulo, sendo que eu reprovei no primeiro, ou eu já estou, automaticamente, eu já perdi o curso? Tem recuperação. Geralmente, você está falando que você já fez as SAPs? Sim. Geralmente, quem faz SAP antes não fica não, porque já está muito interessado, né? O normal é a gente começar a caminhar agora. Então, nós estamos começando ali, saindo da inércia, né? Acelerando o carro e você já está vindo a 100 por hora. Olha lá, o Cláudio também. Então, quem está com muito interesse dificilmente reprova. Por quê? Por exemplo, você fez as primeiras entregas com o conhecimento que você tem. Vai ter uma web que a gente vai falar só sobre SAP. Aí você vai ver as dicas que eu vou dar, o feedback dos outros colegas, né? Todo mundo. E aí você pode trocar o envio, entendeu? Então você vai ter essa questão. Agora, quanto à nota, não vai para o próximo módulo se não passar desse. Entendeu? Então, automaticamente eu perdi já o curso. Não, tem as recuperações. Às vezes tem dependência, que eles chamam. Você pode ficar só numa UC. Isso, é isso que eu queria saber. Um exemplo, eu fiquei numa independência numa certa matéria, eu consigo passar só depois que eu finalizar ela, no caso. Isso aí eu não posso prometer, porque quem faz isso é a coordenação da sua unidade, né, do Celso Charuri. Mas eu sei que acontece porque outros colegas já me contaram. Não, tranquilo. Ô Everton. Tá no caminho aí, Cláudio, tá no caminho. Sim, quem me chamou? O Paulo. Sim, Paulo.
Deixa eu te fazer uma pergunta. O que acontece? Agora, esses últimos dias, eu estava tendo uns imprevistos comigo aqui, eu ainda não consegui fazer nenhuma atividade, nenhum SAP. Estudar, eu estudei bastante, mas ainda não consegui fazer nenhum. Por mais também essas dificuldades que eu te passei aí, que Sim. não consegui. Amanhã vai ter a primeira aula lá. Eu chegando lá sem concluir nada, nenhuma atividade. Amanhã não vai dar problema, não. Nenhum. Sabe qual que é a data que tem para entregar, Paulo? É dia 4 de novembro, cara. Nós estamos em 16 de setembro ainda. Mas é porque... não entendi. Né? Os demais colegas estão adiantados, entendeu? Mas não tem problema nenhum, não. Nós estamos começando hoje. Entendi. Não, tranquilo. É porque eu tava com uns probleminhas aqui de saúde, tá? Aí não tava conseguindo acompanhar. Mas se Deus quiser, da agora para frente, eu vou focar aqui. Rapaz, não é normal não, geralmente chega todo mundo para ver como é que é nessa primeira, a turma que já tem o José e o Cláudio que já estão fazendo tudo. Então isso aí não é o comum não, o pessoal já está diferenciado. Puder certo? ver que a professora pediu lá, não sei se está certo. Tá no caminho, tá no caminho. Tá no caminho. Eu não posso falar porque se eu entregar tudo para vocês fica fácil. O que acontece também quando eu vou corrigir? Se eu falo aqui, por exemplo, para o Cláudio, se tá certo ou errado, tem gente que não assiste o vídeo, tem gente que vai lá, entra no minuto 42 do vídeo que o professor vai falar a resposta da atividade. Acontece também, acontece coisa demais, gente. Não sei se está certo. Eu também não sei ainda não, vai chegar a web que nós vamos falar dela. Aí tá aqui aí tá me manda no e-mail que a gente vai trocando ideia, entendeu? Fechado? Acho que o Augusto levantou a mão agora, né, Augusto? Fica à vontade, meu rei. É porque assim, a hora que eu li lá, eu li meio rápido, que eu tenho estudo nos meus intervalos, sabe? Sim. A questão das entregas, eu li que era até dia 13, e eu fiz alguns estudos e mais um pouco de conhecimento que eu tenho, eu respondi as atividades tudinho também. Tem problema não, se você vê que a sua resposta não é, por exemplo, a gente vê na web aqui futuramente a SAP, né? É provável que nas próximas a gente já fale. Você pode trocar o seu envio, não tem problema nenhum. Não, no dia 4/11 tem que estar o envio final, entendeu? Aí, daí pra frente, se não tiver certo, aí a gente vai pra recuperação. Porque assim, como eu também tô com problema, meu notebook tá no conserto. E eu tô estudando no computador na empresa que eu trabalho e no celular. Mas eu faço mais no computador lá, porque no celular eu achei meio ruim, sabe? Tipo, hoje mesmo agora eu tô no celular, mas a aula aqui tá legal, mas aí igual os meninos reclamou aí, a mesma questão dos desenhos lá no computador é melhor. Aí realmente. Como eu li a data errada, eu respondi um monte de atividade. Assim, acho que eu não fui tão mal assim também não, mas eu acho que tem algumas coisas que ficou pendente lá. Iniciou dia 13/9, né? Até 4/11. Mas tá bom, já tá no caminho. Eu achei que finalizava dia 13/9. É o bom é que vocês estão bem interessados, gente. Isso aí é muito importante, né? Isso aí faz diferença. Certo? Pessoal, vou ter que começar a web porque o conteúdo é grande e o meu tempo tá ficando curto, tá? Então hoje nós vamos falar sobre metrologia e instrumentos de medição, né? Então quais são... O Wilton levantou a mão depois. Wilton, fica à vontade, meu rei. Ô Everton, é só uma perguntinha. Como eu respondi uma tarefa, que foi aquela dos desenhos técnicos, eu respondi ela impressa, né? Imprimi e respondi. No caso, eu tenho que enviar ela ou eu levando lá para o Celso Charuri e eles pegam? Tem que enviar, porque sou eu que faço a correção. E infelizmente eu não me desloco até o Charuri. Eu vou compartilhar ela com vocês. Eu vou colocar um arquivo. Você tem que enviar na plataforma. Tá bom? Na plataforma, né? Vou colocar um arquivo aqui. Vou colocar para vocês lá agora. É porque, assim, para mim enviar ela, eu tenho que entrar lá na plataforma e, no caso, tirar a foto, né? Você pode escanear, né? Eu peço que você escaneie para ficar mais fácil para eu ver também. Então faz o scan da folha e envia lá na plataforma. Escolhe envio da SAP e vai abrir para você carregar um arquivo. Entendeu? Não, beleza, obrigado. Fechado. Só um colega aí, ó. Eu
respondi também dessa forma. Não, é usar ela, mas se você não quiser usar ou não conseguiu achar, eu vou colocá-la agora para até facilitar para vocês. Se você não conseguiu achar, né? Aí você pega um Show, Cláudio. Né? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre. Eu respondi, né? Aí tirei a foto, porque eu lá no Word, eu não dei conta de fazer esse desenho aqui, não. Lá no Word, eu não dei conta, né? Aí não tem como fazer lá. Aí eu tive para caneta, né? Fazer também. Aí o que eu fiz? Tirei foto, escaneei, joguei no Word, né? Na hora que eu joguei no Word, enviei pro SAP. Eu salvei no Word, aí fui lá na plataforma, e aí fui lá no Word e enviei. Enviei meu arquivo que eu tinha colocado lá certinho, meu nome certinho, enviei para a plataforma. Show de bola. Bom demais. Então vamos lá, pessoal. Nossa web de hoje é sobre metrologia. Então amanhã vocês vão trabalhar muito com paquímetro, né? E o paquímetro é um instrumento muito importante na nossa área aí. Para algumas pessoas vai ser utilizado todo dia. Wilton, acho que está me devolvendo a minha fala. Tem como você mutar o seu microfone por um segundo, por favor? Agora, quando vocês chegarem aqui, ó. Obrigado. Aí, então, esse paquímetro, então vem os instrumentos de medição, né? Então, quais são esses instrumentos que a gente utiliza? O primeiro é a régua graduada, né? Então, essa régua graduada, ela pode estar tanto graduada em polegada quanto graduada em milímetro. Geralmente em material metálico, né? Um aço inox. A régua que os filhos de vocês, né? Quem tem filho em idade escolar aí usa é uma régua graduada também. É lógico que aquelas de acrílico, né? Que tem um material plástico ali, um polímero, elas não têm uma precisão muito boa. Então, é prescindível que utilize uma que seja essas de inox ou de aço carbono. Tem que ter os cuidados também para utilizá-la, fazer a leitura, né? E aí... Sim. Eric, só uma pergunta. Tem um companheiro nosso aqui que não está conseguindo... eu não sei qual que está acontecendo com ele, não está conseguindo entrar no link lá. Eu consigo enviar o link para ele? Não? Eu consigo colocar no chat. Se ele não quiser, vai ficar opcional. Pode ser? Eu vou tentar instruir ele aqui. Fazendo o favor. Eu vou tentar instruir ele aqui. Peraí. Obrigado. Tá aí o nosso link da web. Então, a régua graduada, milímetro, né? Vai estar no sistema internacional ou em polegada, que é o sistema inglês, né? Então, a questão da régua também para utilizá-la, né? Conservação dessa régua. Não utilizar para remover ruído, né? Tem gente que usa para raspar, porque a régua é pontiaguda, né? Tem um ângulo reto ali. Então, não utilizar, não flexioná-la, porque o material também ele é bastante dúctil, né? Ele é flexível, o aço inox, o aço carbono também dá para fazer um momento fletor, né, na régua, para ela não ficar empenada. Se empenar, você perde a precisão já. Evitar que a régua caia, né, causando danos, e limpar sempre ela, né, e utilizar um óleo fino para evitar a oxidação. O segundo instrumento é esse que está na mão do Cláudio aí, que é o paquímetro, né? Esse aí, vocês vão andar com ele o tempo inteiro. Então, o paquímetro, ele é muito utilizado. Eu não estou vendo se o dele é analógico ou digital. Não, analógico. O analógico é o que é o melhor para a gente estudar, para aprender a fazer leitura. Então, o que ele faz, né? Você consegue fazer medições de peças menores. Exemplo, você está fazendo a medição de uma parede numa casa, você vai ter que usar um instrumento, uma trena, né? E a medição já vai ser em metros. Se você está medindo ali um parafuso, então parafuso você já vai usar um paquímetro, né? Medição em milímetros, justamente por essa precisão que ele tem para menores medidas, né? Então ele mede dimensões externas, dimensões internas, profundidade e topo. Então tá aqui ele na foto aí. O Cláudio está mostrando para a gente. Então ele tem as orelhas, né, na parte de cima, tem os encostos aqui do bico, né? Para fazer a medição, na parte de baixo, tem o nônio é onde tem as escalas ali, seja em polegada ou seja em milímetro, tem o parafuso em cima para travar, né, quando você faz a medição, você pode girar esse parafuso para travar, o cursor que vem movimentando junto à escala fixa, que é justamente para fazer a medição. Tem paquímetros aí que tem a escala fixa em milímetro e em polegadas também. E aqui no fundo é a haste, né? Haste de profundidade para fazer medições de profundidade.
certo? Isso aqui é para o final, a gente vai aprender a ler o paquímetro hoje ainda, se o tempo nos permitir, vou ter que acelerar um pouquinho. Então a gente tem desafios aqui quanto à leitura do paquímetro, né? Mas ele vai ficar para o final para a gente ver os demais instrumentos. Questão de conservação, né? Não aplicar força excessiva, não utilizar o paquímetro como martelo, né? Para bater, que eu já vi gente usando. Limpar o instrumento sempre após o uso, né? E, se possível, aplicar uma camadinha ali de um óleo com a viscosidade mais baixa, né? Para evitar corrosão. Guardar o paquímetro em local seguro, imune a atritos e impactos e calibrar, né? Então, essa questão da calibração é sempre que você tenha dois e um que você tenha certeza está calibrado, ou uma peça molde, porque isso aí pode descalibrar. E aí, se ele não está calibrado, a sua medição não tem precisão e não tem confiabilidade. Então, é necessário ele estar sempre calibrado. E isso tem empresas, né, que fazem essa calibração do paquímetro. Outro instrumento é o micrômetro. Então, o paquímetro ali você está fazendo medições milímetros. Aqui o micrômetro você consegue fazer medições em décimo de milímetro e até milésimo de milímetro. O que é o paquímetro? É esse aqui. Ele tem um arco, tem as faces de medição, né, que são os encostos. Ele tem a catraca, o tambor graduado, a bainha. Então faz medições menores do que o paquímetro, né? Já espessuras aí menores que milimétricas, né? Ele consegue fazer. Então ele tem uma alta precisão, muito utilizado na indústria também, e ele vem evoluindo, né? Então ele faz esse deslocamento das hastes, conforme vai girando o fuso, né? Que tem nele, aqui está acoplado ao tambor e ao cilindro. Então, conforme ele vai girando, ele vai movimentando na graduação aqui, ó, na escala fixa. Então ele vai movimentando, você vai tendo um valor maior. Se for para a direita, né, quando são peças maiores. Peças menores, ele vai estar mais próximo e você vai fazer a leitura. Também temos desafios quanto à leitura do micrômetro. Quero passar para vocês também até o fim da nossa web. Então, a conservação dele, né, sempre deixa ele no zero, né, para não começar a medição já equivocada. Limpar as partes, verificar se as partes girantes estão funcionando bem, não está travando, né? Se a catraca de segurança está funcionando também, que ele tem uma catraquinha aqui no final, que é justamente para você fixar a medição. Como o movimento dele é quase imperceptível a olho nu, né? Quando já está na catraca, então tem que verificar se ela está funcionando bem para travar também. Limpar o micrômetro, né? A limpeza, tirar as rebarbas aqui das faces, né? Porque isso pode interferir pela questão da precisão dele, e a calibração também. Então, sempre tiver uma peça molde ou um outro micrômetro que você sabe que está calibrado, porque como o paquímetro já é uma precisão muito grande, e um erro ali já custa uma folga, custa uma interposição, imagina do micrômetro então, que é algo muito mais delicado e preciso. Então, a medição dele tem que ser com muita confiabilidade para você poder montar depois, seja uma máquina ou algo similar. Além disso, temos o goniômetro, mostrar para vocês o que ele faz. Ele traça, né, os ângulos aqui, ó, medição de ângulos. A leitura da escala fixa pode ser feita tanto sentido horário quanto anti-horário, e tem a leitura dos minutos, né, dado pelo nônio. Então, esse nós não vamos entrar muito nele, mas quero apresentar para vocês justamente para fazer essa leitura de ângulos, né, em peças. Então, para fazer a leitura dele, né, tem aqui a explicação. É necessário observar o valor fornecido pela escala fixa. Esse valor, vou mostrar aqui do lado, ó, como que é feita a medição. Aqui está no ângulo de, eu creio que está próximo ao 110, né, está entre o 110 e o 120 aqui, vai estar próximo a 110. Então, como que é feita a leitura, né? Sempre o último traço da escala fixa, que antecede o zero, sempre dado em graus, ou caso o próprio zero coincida com algum traço da escala fixa, esse é o valor final mensurado. Então, o que é observado pelo nônio é o ângulo em minutos, né? Então, o traço do nônio deve coincidir com o traço da escala fixa. Então, está aqui, ó, a escala fixa aqui. E o nônio, eu acho que vocês não conseguem ver meu mouse, né? Eu vou passando, vocês não conseguem ver. Então é onde ele está indicando aqui. Essa amarelinha lâmina, né? Onde está indicando, você vai fazer a leitura na escala graduada, aqui no corpo do goniômetro.
você consegue verificar qual é o ângulo. Opa, passei, cliquei sem querer. E depois a leitura dos minutos, que são os tracinhos, né? Que ele vai estar traçado aí, eu creio que não vai estar só de 10 em 10. Então, quanto aumenta, um ângulo tem 60, ou 1 grau tem 60 minutos, né? Então, isso não é tão comum, mas a gente vai ver na nossa literatura também, a divisão de um ângulo, né? Mas a leitura dele, basicamente, é feita dessa forma pela lâmina, indicando na escala graduada. Cuidado, né? Evitar a queda, até porque ele tem articulação. Utilizar ele sempre para a finalidade que ele foi projetado, limpar, né? Antes da utilização e guardar em local apropriado, sem umidade. Além disso, nós temos o relógio comparador, né? Então, o que ele faz? Ele movimenta, deixa eu mostrar uma fotinha dele aqui no geral. Ele movimenta esse ponteiro principal saindo do zero de acordo com o que tem a diferença de altura. Então, se você seta ele, né? Se você programa ele está batendo no fundo aqui no amarelinho. E entra o bloco padrão, ele sobe. No que sobe a haste dele, o relógio começa a dar a volta. Então, esse ponteiro que está azul é o ponteiro principal. Vou mostrar ele com escala aqui para vocês. Mas nesse caso aí, professor, é na hora que entra a pressão, né? Aí... Isso, ele sobe. Na hora que a peça entra embaixo dele. A haste dele vai subir, ó. E aí o ponteiro principal, ele dá a volta nessa escala, né? Mostrando a medição, e aqui dentro é o número de voltas. Então, por exemplo, se você tem um bloco padrão, ele movimentou, você pode colocar ele até no zero. Vamos dizer que movimentou até aqui, você viu a altura dele, né? Você pode setar isso aqui do bloco padrão sendo zero, e quando você coloca outra peça, se ele sair do zero, quer dizer que tem uma imprecisão. Então, não estão iguais as duas peças, entendeu? E ele varia. A precisão dele também é absurda, é muito grande. E ele é mais utilizado quando você quer replicar peças. Eu tenho, estou fabricando aqui 10 engrenagens, né? Eu tenho um bloco padrão que eu já fiz toda a medição. Em vez de eu pegar e ficar traçando todas as medidas, eu posso usar o relógio comparador, que ele vai fazer isso mais rápido. Então, por exemplo, aqui ele variou o X, né? Que é a altura maior. Então, esse X já é o diferencial de altura entre as duas peças. Então, a peça a ser medida não está igual ao bloco padrão. Certo? Então, aqui, ó, cada volta dele significa, nesse caso aqui vai estar em milímetro, né? Então, ele vem variando. Quando ele completa uma volta, ele gira esse ponteirinho de dentro aqui, ó, que é o contador de volta. Então, se ele deu uma volta, quer dizer que variou 1 milímetro, no caso, né, dependendo da escala. E aí, assim que vai. Então, ele vai dando volta, você vai fazer a leitura das voltas no... Como fala? No contador. Alguém perguntou? Fica à vontade. O WhatsApp eu tenho é o pessoal meu, né? E aí... Não sei se alguém perguntou. Não, foi o Paulo? E mistura, né? E às vezes não é legal. Não, eu não. Vi você abrindo o microfone, achei que era você. Então, vou seguir. Então, os cuidados, né, com o relógio comparador. Instrumento precisa ser montado no suporte, justamente para ele não ficar variando e você perder a sua precisão. Utilizar base plana também, para ele não ficar torto, né? E aí, se ele fica torto, ele faz a medição imprecisa também. Evitar choque e risco, o equipamento é sensível, né? Quando você vai aproximar a ponta de contato na peça, tem que ser devagar também, porque ela pode amassar, né? Você pode perder a precisão. Substituir a ponta quando gasta, porque quando ela vai deformando muito, você vai perdendo milímetros ali na leitura. E aí, como a gente disse, precisão pode custar caro quando você vai fabricar alguma coisa, né? Ou fazer a seleção. Guardar sempre em local apropriado, livre de impureza, e calibrar também. Questão de calibração vão ser para todos os nossos instrumentos, certo? E aqui 2 assuntos que eu tenho que trazer para vocês, que é a pedido do professor do momento presencial, que é média e desvio padrão. Vai ser trabalhado amanhã. Então, vocês vão utilizar o paquímetro, né? Lógico que a teoria é legal, mas pôr a mão na massa é muito mais legal, né? Ainda mais para os cursos técnicos. Eu não tenho problema com isso. Eu sei que a prática é mais legal. E até quando eu faço, né, alio a teoria com a prática, eu fico muito mais satisfeito. Porque uma coisa é a gente estudar e ficar no nosso imaginário, né? E outra é a gente ir para a realidade provar. Então, vou mostrar para vocês como que é calculada a média. A média é só fazer o somatório, né, dos números e dividir pelo número de números. Então, eu tenho 10 números, eu somo todos eles e divido por 10. Eu tenho 5 números, né,
eu somo os 5 e divido pelo 5. Então é a quantidade de números. E aí o nosso desafio é fazer a média aqui desses 5 valores aí. Não? Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam a seguinte idade: 28, 27, 19, 23 e 21. Qual seria a média? Quem que já está com a calculadora aí para me ajudar? Como que é feita a média? Só somar todos os números, né? O 28 mais 27 mais 19 mais 23 e mais 21. E eu vou dividir por quantos? Quantos números tem ali? 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? Então eu vou fazer a divisão por 5. Então eu somo todos e divido por 5. Quem consegue fazer essa conta aí para mim, por um favor? Eu tô no meu celular e na TV, e no computador. Alguém tem que fazer aí, senão fica só eu. Alguém tem que pôr a mão na massa aí. Deixa eu ver um. Peraí que eu vou fazer aqui já. Quem não tá só no celular? 23,6. Aí, ó. Qual que deu o seu numerador? Quanto que deu o somatório lá em cima? Mais uma dúvida, pessoal? 118, né? Foi. Aí você vai... 118 é o somatório de 28 mais 27 mais 19 mais 23 mais 21. E eu divido ele por 5, que é o número, que é a quantidade, né, de números que tem. Fazendo isso, 23,6, exatamente aí. O João que falou? Foi. Excelente, João. Então, 23,6 é a média. Todo mundo entendeu como calcula a média? A média é mais tranquila. Vai ser o dia do nosso web aula. Entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Está marcado nosso encontro, nesse mesmo horário. Eu vou somar e depois dividir. Você soma todos e divide pela quantidade. Pela quantidade, tá? Isso. Tranquilo. Então amanhã vocês vão fazer com medida lá de paquímetro. E aí vai ser decimal. Mas é para vocês já atentarem que amanhã cedinho já vai ser trabalhado isso lá no Charuri. Eita, então vai ser bom demais. Eu tô aqui para preparar vocês também para isso. Média ficou tranquilo. Tranquilo. Então vamos para o desvio padrão aqui. Desvio padrão já é um pouquinho diferente. Então o que o desvio padrão ele traz para a gente? É o grau de dispersão de um conjunto de dados. Então o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme, quanto eles estão mais próximos da média. Então quanto mais próximo de 0 for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados, quer dizer, eles estão mais próximos, mais conectados, né? Então o desvio padrão é o quanto está variando. E essa distribuição normal, né, que é pela lei de Gauss, já mostra que se você pegar a média, somar o valor de desvio padrão ou diminuir o valor de desvio padrão, você vai ter 68,26% de todas as medidas que você realizou. Isso aí é comprovado matematicamente. Então, o que é o desvio padrão na prática? Vamos lá. Às vezes na teoria fica mais complicado, né? Aqui, ó, vou calcular o desvio padrão de 3 atletas da equipe de remo aqui, ó, 1,55, 1,70, 1,80. Para eu fazer a média, tá aqui do lado, ó, MA. Então é 1,55 mais 1,70 mais 1,80 dividido por 3. Por que o 3? É a quantidade de alturas que você tem. Então, fazendo o somatório, depois dividindo por 3, você tem 1,68. Essa é a média. Agora, para calcular o desvio padrão, você vai pegar o valor, né, 1,55 menos a média que você acabou de calcular. Esse diferencial você vai elevar ao quadrado. Então, para fazer a conta, precisa de calculadora. Elevando ao quadrado, independente se o número é positivo ou negativo, ele vai sair positivo. Um exemplo, aqui, ó, 1,55, né, menos 1,68. Vou fazer aqui. Deu o valor de menos 0,13. Se eu pegar esse número e elevar ele ao quadrado, já me deu o número de 0,0169. Então, independente se der mais ou menos, né, positivo ou negativo, quando você levar ao quadrado, ele vai sair positivo. Então, qual que é a ordem? Primeiro o número que você tem menos a média. Então, 1,55 menos a média, que é 1,68, 1,70 menos a média, tudo isso está elevado ao quadrado. E depois de realizar todas essas contas, aqui ó, o 0,13 ao quadrado, o 0,02 ao quadrado, o 0,12 ao quadrado, independente se for positivo ou negativo, ele vai sair positivo. Não pode inverter, é sempre o número menos a média, não pode colocar a média menos o número não. Apesar que vai dar na mesma, né?
Não vai ter diferença, tanto faz. Isso aqui é bom seguir a ordem, mas não vai ter problema nenhum, porque é uma subtração do maior pelo menor, independente se for positivo ou negativo, né? Só vai inverter o sinal, elevado ao quadrado não vai ter prejuízo nenhum. Então você faz essa subtração, depois eleva esse valor ao quadrado e soma todos eles, que foi o que ele fez aqui, ó, 0,0317, dividido por 3. De onde é o 3? É o número a quantidade de números que você tem, que aqui tem uns 55, 70, 80, então são 3. Faz a divisão, né, do 0,03 por 3 e depois realiza a raiz quadrada. Então você já tem muito mais conta aí, o pessoal relembrar aí a época da escola, né? E aí saiu um desvio padrão de 0,1027. Então isso é o desvio padrão. E o desafio de hoje, eu vou pegar a idade de 4 alunos aí, vou pegar a idade dos caras que já entregaram a atividade lá. Deixa eu só ver se eu consigo uma mesinha aqui rapidão. Vou pegar a idade dos 4 aqui, ó. Vou abrir uma tela aqui do lado para a gente trabalhar na tela em branco. Só um segundo. Só um segundo enquanto eu monto a mesinha aqui para facilitar o nosso algebrismo. Tá começando quente com nós, viu, Hélio? Mas hoje não teve jeito, né? Senão vocês iam chegar lá sem essa bagagem para amanhã. Não teve como. Geralmente a primeira é bem tranquila, a gente fala mais sobre plataforma, fala mais sobre SAP, mas como você já tem um momento amanhã, né? O normal é ser um tempo depois. Como já é amanhã, deixa eu compartilhar, deixa eu abrir a nossa tela. Vou pegar a idade dos 4 que já entregaram aí, ó. O primeiro é o Cláudio, que eu tô vendo ele, né? Vou colocar aqui CL. Qual que é a sua idade, Cláudio? 47. 47, beleza. O outro é o Wilton, né, que já entregou. Quantos anos aí, Wilton? Tenho 36. 35. 35. Opa, pera aí. 29, deixa eu apagar aqui. José 29. O José já sabe que ele, né? 35, né? José 29. E teve um outro colega que já entregou também. Foi eu. Nome? Augusto. É que agora eu não consigo ver o nome de vocês, hein? Augusto. Quantos anos, Augusto? 39. 39, excelente. Então, os 4 aqui, ó. Para eu fazer a média, né? Fazer com vocês aqui junto. Eu vou somar 47, mais 35, mais 29, mais 39. Vou dividir por que valor? Por 4. Excelente, por 4. Quem consegue fazer essa conta aí para mim? Essa somatória de cima, só o de cima ali do numerador da fração. Vai dar um número até engraçado, né? Deu 150. 150. Dividido por 4. Quanto que dá agora? 37,5. Então essa é a nossa média, 37,5. Todo mundo entendeu como faz, né? Uhum. Sim. Beleza, agora vamos para o desvio padrão, que esse é um pouquinho mais chato. Para eu fazer o desvio padrão, eu vou pegar, né, raiz, vou fazer aqui a subtração, 47, que é a primeira, menos a média, 37,5, isso ao quadrado, mais a segunda idade, 35 menos 37,5, ao quadrado também. Terceira idade, 29 menos 37,5 ao quadrado também. E a quarta é 39 menos 37,5. E agora ficou parecendo um 3 aí, mas é 37,5 ao quadrado. Dividido por 4. Exatamente, não pode esquecer da divisão. Então, tudo isso dividido por 4. Vou descer aqui para a gente ter mais espaço. Tentar diminuir também. Professor,
Sim, No caso, a gente sempre resolve primeiro a quem está entre parênteses, depois a gente faz ao quadrado, certo? exatamente. Vamos fazer junto aqui? Então, esse primeiro vai dar 9,5, né? Sim. Ao quadrado, mais esse segundo vai dar menos 2,5, né? Me corrija aí se eu fizer errado, hein, pessoal? Que mais 29 menos 37,5, 7,5, 8,5. Menos 8,5. Eu tô pelo celular, professor. Tá um pouco difícil para eu Ah, beleza. acompanhar. Mas aí alguém tem que ficar aí na retaguarda para o professor não passar vergonha, hein? Então vamos lá, 37,5, 38, 39. Pensou, vem aqui fazer conta e faz tudo errado, gente? Tem que ter sempre alguém aí na retaguarda para cuidar, né? Então beleza, eu creio que eu fiz as subtrações corretas aqui, ó. É isso mesmo, né? Tá bom. Agora a gente faz a potência, né? A potência. Ele vai estar ao quadrado. Agora vamos dar números menores. Uhum. Então vou fazer o primeiro aqui. Vou fazer no meu telefone aqui para adiantar também que não sei se todo mundo aí está com a calculadora na mão. Então 9,5 ao quadrado vai dar um número alto, hein? 9,5 ao quadrado dá 90,25. Mais 2,5 ao quadrado. Tô só filmando a aula aqui. 6. Vai estar disponível depois o link lá para vocês assistirem. 6,25. Mesmo jeito aí? Vai printando, pô. É isso mesmo. Vai printando, pô. Desse jeito aqui, ó, que a gente tá, é ao vivo que está sendo gravado. 72,25 é o 8,5 ao quadrado, menos 8,5 ao quadrado, e 1,5 ao quadrado vai dar 2,25, se eu não me engano. Deixa eu fazer aqui. 2,25. Beleza. Então, todos esses números ainda continuam. Quando o professor vacila assim é brabo. Dividido por 4, né? Continua a raiz. Deixa eu descer mais um pouco aqui. Soma tudo. Soma depois tudo. divide. Exatamente. Vou somar todo mundo aqui. Calma aí que eu tenho que usar o celular. Professor, no caso, nas provas que vão acontecer pontuativas, pode-se utilizar calculadora científica? Ou não? Pode. Mas não vai ser prova, né? A SAP é online. Essas atividades que vocês estão entregando. Essa é a avaliação do... Uhum. Não, ainda não comecei porque ainda tinha muito tempo. Aí eu queria tirar algumas dúvidas, né? Pode utilizar o que você quiser para fazer o cálculo. A questão é não vamos aqui focar muito se você sabe calcular ou não. É importante que saiba, que vocês treinem, mas a gente vai focar mais nas competências técnicas, entendeu? Sim, senhor. Então, ó, 171 dividido por 4 deu 42,75. Agora tira a raiz. Aí, ó. Então o DP aqui vai ser igual 6, vou arredondar para duas casas decimais, 6,54. Certo? 6,54. Sim. Aqui é o nosso cálculo. Na verdade, é fácil, é só a pessoa ter paciência, né? É só ir substituindo certinho. Tem que ter atenção, exatamente, para não se perder e não inverter alguma ordem. Uhum. Então, vou voltar aqui para nossa apresentação. Ficou tranquilo para todo mundo? Ficou alguma dúvida? Sim. Ficou tranquilo para mim. Pessoal, deixa eu só conferir a outra turma aqui, se tem alguém esperando, porque eu tenho outra web às 20 horas. Deixa eu ver se tem algum aluno. Só um segundo. Professor, as aulas vão ser todos os dias de 7 às 20 horas, então. Só que às vezes delonga, né? Igual essa aqui que eu preciso trazer esse conteúdo para vocês, eu não posso deixar passar. Deixa eu só pedir pro meu colega do lado aqui entrar na outra turma e ver se tem alguém. Mas vai ser só na sexta ou todo dia? Não, só na sexta, jovem. Só na sexta.
Só tô conferindo aqui se tem aluno na outra web. É 8h04, né? Por enquanto ainda não. Então vamos seguir a nossa aqui até entrar o primeiro lá. Deixa eu voltar aqui no nosso conteúdo. Vou mostrar para vocês como que faz a leitura do paquímetro. Tem que ser pelo menos umas 2 horas. Essa primeira aqui teria que ser. No caso, professor, eu sei que o parquímetro digital, ele não dá tanta, porque ele tem uma casa a menos e às vezes uma casa a mais. No caso, sempre ele já vem atrás escrito no parquímetro digital. Mas eu utilizo ele já, sabe? Eu trabalho com uma empresa de engenharia, eu trabalho com os dois. Tanto faz, é porque às vezes eu uso óculos e é muito difícil ficar enxergando aqueles pequenininhos, entendeu? Rapaz, a gente entrou no debate numa outra turma que o pessoal fala, mas o digital deixa muito cômodo, né? As pessoas não vão aprendendo. A gente vai aprender a ler o analógico, mas o digital é muito melhor, porque te entrega o negócio na hora, entendeu? Sim, mas você não precisa ficar toda hora lá, aí você ficar olhando milímetrozinho pequenininho, olhando lá, às vezes você tem que contar o que tá em cima, mas eu utilizo os dois, sabe? Exato. Às vezes eu vou lá e olho, eu acho que isso aqui tá errado, aí eu vou lá e pego o outro, entendeu? Exatamente. Pra conferir. O digital ele é mais simples de analisar. E quando você faz muitas medições, aí não tem nem como comparar os dois pelo tempo que desgasta para você fazer a leitura do analógico. Mas hoje nós vamos trabalhar para todo mundo aprender como faz a leitura do analógico. Ok. Tá bom? Mas realmente isso aí muda sim. Lá na empresa a gente utiliza o digital também. Eu vou trazer para a tela em branco, que eu acho que vai ficar mais fácil para eu dar o zoom para vocês. Só vou trocar aqui, vou sair da nossa apresentação. Deixa eu trocar aqui para a tela. Então vocês estão vendo aqui o paquímetro. Como que é feita a leitura dele? Aqui embaixo é a escala em... Como fala? É a escala em milímetros. Então essa parte aqui, ó, é o nônio. Ele faz a primeira leitura, ou a segunda leitura. Então o que ele traz para a gente? Onde o zero dessa parte aqui indicar, você vai fazer a leitura na escala fixa. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil. Então a escala fixa é o que você lê primeiro, que é essa parte aqui, ó. Sim. Então o zero do nônio, que é aqui, ó, indica o que você vai ler na escala fixa. Quem tiver no celular, infelizmente, não vai ter um pequeno problema aí com a resolução, né? Eu não consigo trazer muito melhor que isso. Mas para fazer a leitura desse aqui, ó, onde o zero do nônio está indicando? Nesse valor aqui, ó, que eu acabei de pintar aí. Então eu conto, ó, aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então está entre o 6 e o 7, então a primeira medida em milímetros já é 6. É 6, alguma coisa. Então eu já realizei a leitura da escala fixa. Acabou, não preciso mais trabalhar com ela para ler número. Ela só vai me indicar agora a posição do nônio. Então o zero do nônio serve para ler a escala fixa. Agora eu vou no nônio. O nônio é esse aqui de baixo, ó, que eu estou riscando aí para vocês. Tá? Esse é o nônio. Então eu venho no nônio agora, vejo qual traço desses aqui de baixo se alinhou com o traço de cima. Não vou olhar os números ainda, vou olhar qual traço está alinhado. O 4 está bem alinhado, esse aqui do 3,5 está bem alinhado, né? Vocês estão vendo que o risco, tanto do nônio quanto de cima, estão praticamente juntos. Acho que o 3,5 está mais. A cola aqui é que tem um ponto preto. Ó. Você pode ver que eu estou apagando esse ponto preto aqui, não some. Já vem no material. Então, justamente esse ponto aqui que está alinhado que a gente vai fazer a leitura. E aí, como que faz? Você pode contar. Ó. Aqui é o 0, né? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, né? 7 vezes a escala desse nônio. Então, se eu posso multiplicar 7 vezes 0,05. Quando você multiplicar, você vai encontrar 0,35. Então, você vem e complementa. Então, você tinha 6, né? Vou colocar aqui mais... Mais 0,35, exatamente. 0,35. Isso. Então, a nossa medição é 6,35. Ficou tranquilo para todo mundo? Para mim é tranquilo. Ok.
Então eu vou para o segundo aqui, ó. Já quem for que tá tranquilo, nós vamos fazer juntos. Eu vou transferir para lá para a gente fazer a medição e eu poder desenhar. Só um segundo. Vou mudar para cá. Beleza. Vamos fazer só do milímetro. Aí eu vou deixar para o professor do presencial ensinar a polegada, porque senão vai confundir a cabeça de todo mundo e eu também não vou ter tempo hábil para ensinar a polegada. Mas se não entender, eu ensino na próxima web. Tá? Vamos fazer a medição aqui do milímetro de novo. O que você olha primeiro para fazer a medição do milímetro? O nônio. No nônio. O que do nônio que você vai olhar para fazer a medição na escala fixa? Zero do nônio. O zero do nônio, exatamente. Então, qual que é o valor aqui na escala fixa que o zero do nônio está apontando? Peraí, deixa eu contar aqui. Peraí. Conta aí quem está com um dispositivo maior. 12 milímetros. Só que aí você viu que já começou no 70 aqui, né? Ó. Sim. Já tem que ser maior que 70. Maior que 70. 75.1? É, 75.1. Na verdade, ainda não é ponto, não. Pode continuar contando. O que vem depois de 75? 75 está aqui, né? Exatamente. 75,8. É 76. 76. Cada um desse aqui vale 1 no milímetro, tá? Cada um desses aqui vai valendo 1. Okay. Agora, a gente já leu a escala fixa. O que a gente vai olhar agora? O que a gente vai olhar agora? O de cima que eu esqueci o nome. Não, qual o tracinho do nônio que está alinhado com o traço da escala fixa, exatamente. Então, qual deles que está aqui? É o 2? O 2, né? Então, beleza, o 2. Então, conta, ó. Que é o 0, né? 1, 2, 3, 4 traços. Eu posso vir aqui multiplicar pela escala. 4 vezes 0,5 dá 0,20, né? Então, eu venho aqui e somo 70 mais 0,20. Então, a medição é 76,20 ou 0,2, tanto faz, né? Que é o 0 à direita depois da vírgula e não vai fazer diferença. E faz diferença na questão da precisão, né? Para a pessoa saber que você mediu até essa casa. Então, 76,20. E agora, o último, né, derradeiro, vou deixar com vocês. Nem vou mudar a escala não, para não dificultar muito. Vou trazer um exemplo com a mesma escala. Amanhã vocês vão ter mais oportunidade. Como de hoje para amanhã não é para esquecer também não, pessoal. Chegar lá, o professor fala, o tutor não ensinou não? Então tem que chegar lá já, pelo menos a escala do milímetro afiada já, hein? Vamos fazer a medição desse aqui. Agora vocês que me contam aí, como que tá fazendo e qual o valor. Peraí, professor. 17? Tranquilo. Por que 17? É 17 mesmo. Mas por que 17? Porque ele tá do nônio, como é que é o nome do trem? Nônio, isso, nônio. Ele tá na casa 7 aí. Você tá olhando qual parte do nônio para ver? O 0. O 0, né? Então o 0 aqui, aí ele vem contando. Já é o 10, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ele não tá no 18, então é o 17, exatamente. Ele tá entre 17 e 18. Isso, aí você anota. E agora, o que você vai fazer? O 0 de cima. Me falou lá, esqueci já. Qual tá alinhado, né? Qual da escala do nônio que tá alinhado com a escala fixa? 23. 6,5? Isso, esse aqui, né? O 6,5. Então você pode contar 1, 2. Aqui, se por exemplo você vem contando, aqui vai ser 0,05, 0,05. Aqui vai ser 0,10, né? Ou 0,1. Aqui vai ser 0,15. Porque eu já sei que a escala trabalha assim. Depois vocês vão vendo. 20. Mas pode por 20, 30, 40, 50, 60 e 5. Exatamente. Isso aí você já usou a lógica. Mas quem ainda está familiarizando, você pode contar o número de traços e multiplicar, igual eu fiz antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se multiplicar 13 vezes 0,05, 0,65. Como os colegas aí já disseram.
Então eu tenho 17 mais 0,65. 17, ou não é 0 não. 17,65, exatamente. Milímetros, tá? Não pode esquecer que é... Então é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida quanto ao paquímetro? Não. Então na próxima... Vai ter, mas agora no momento não. O parquímetro ele é um pouquinhozinho mais complicado, mas tem gente que tem mais facilidade com a régua. A régua já dá mais certinho também, entendeu? É, a régua é mais fácil. O É paquímetro... mais fácil a régua. A parquímetro é mais para quem quer ter a certeza. ele traz uma precisão maior. Na próxima, eu vou chamar o Cláudio aí, que ele já tá com o paquímetro na mão, né? Para ele ensinar a gente a fazer a medição. Ele tá até com óculos EPI, olha lá. E esse dele aí tem um... Como fala? Eu tô vendo ali, parece que tem tratamento UV também. Isso aí não é para qualquer um, não. Isso aí é pra qualquer um, não. Não, mas isso aqui é lá na empresa que dá, lá na Cargill, dá para nós lá. A Cargill é top, hein? Já trabalhei na concorrência já. Na Bung. Mas Eu trabalhei na Friboi. Na Friboi, né? Para um óculos desse aí não é para qualquer um, não, cara. Isso aí é para quem tem mais de 5 anos de casa. Cara que tá batendo meta todo mês aí. 12 anos. Aí, tá vendo? Tô falando pra você. Mas é isso aí, pessoal. O nosso web de hoje, eu creio que a gente conseguiu pegar bem. Não vão esquecer, média, desvio padrão e medição de paquímetro. E leitura. No caso, se eu tiver alguma dúvida no SAP, eu posso encaminhar para você? Tipo, pode, naquele e-mail, pode perguntar no chat. Se for uma dúvida que a gente... se for uma dúvida que a gente consegue resolver no chat, beleza. Se for algo que precise realmente, tá meio fora aqui, a gente pode marcar um horário à parte. Eu não tô com uma agenda muito vaga aqui, então vai ficar mais difícil um atendimento personalizado. Mas eu creio que na próxima semana, ou sem ser na próxima, na outra, já entra aqui um pessoal, como fala, mais tutores, né? E eu vou ter mais tempo livre para atender. No caso, tipo, vamos supor que eu tenho uma dúvida, aí você faz tipo um vídeo aula explicativo, rapidão. A gente entra, no mesmo link, você me mostra o que você tem de dúvida, eu já te respondo. Se eu já tiver informação rápida assim também, né? Pode ser que às vezes você tenha uma dúvida que eu não saiba. Mas aí eu busco, né? Eu busco a informação e falo o horário que eu vou te entregar. Tranquilo. Fechado? Obrigado, professor. Então, fechado. Senhores, alguma dúvida? Senão eu vou pular para outra turma lá que já deve ter alguém. Eu vou ter que sair também. Obrigado. Fechado. Então, agradeço aí a presença de todo mundo. Avisa os demais aí, né? Amanhã, no momento presencial, que o link vai estar lá para eles assistirem também. Amanhã é 8 horas, né, professor? Exato, 8. Sim. Não, tá bom, foi isso mesmo. Das 8 às 17, conforme o cronograma aqui. Valeu, Everton. Obrigado. Fechou. Cara. Muito obrigado, senhores. Com Deus aí, hein? Bons estudos. Boa aula aí também. Valeu, obrigado. Boa noite aí pra você. Tchau. Boa noite, galera. Boa noite. Amanhã nós se vê lá amanhã. Amanhã nós. Tá certo.